Vamos ler a palavra de Deus e esperar que o Senhor venha dizer o que precisa ser dito entre nós. Eu tinha lido, pensado em pregar sobre Marcos, capítulo 1, as primeiras palavras do Evangelho de Marcos, o princípio do Evangelho. Mas quando o pastor Laércio fez a leitura do capítulo 25 de Mateus, eu olho aqui na minha Bíblia, eu preguei essa mensagem aqui no dia 12/9 na igreja. Não sei se foi aqui, dia de domingo, ou dia de Santa Ceia. Dia de Santa Ceia não foi, mas preguei aqui. Mas é tão necessário falar nesse assunto, irmãos. E a gente nunca prega a mesma mensagem, vocês sabem disso. Eu não consigo copiar de mim mesmo nem de outros. Não tem como. Se é o Espírito Santo que atua na vida da gente, é Ele que fala, é Ele que nos conduz. Caso contrário, não vale a pena pregar a palavra. Você está copiando uma palavra. Você está confiando em ti mesmo, no aquilo que o outro diz. É melhor nos confiar no Espírito Santo, no aquele que é o agente divino que nos traz a notícia dos céus e nos coloca sempre em dia com aquilo que está acontecendo. Sempre, sempre. Ele nunca fala atrasado e nem adiantado. Ele fala no momento certo, para as pessoas certas e através daqueles que ele escolhe. Capítulo 25 é a palavra, eu acho que mais conhecida da Bíblia. Uma palavra totalmente profética, uma profecia de Jesus. O sermão das 10 virgens. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro, a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além da lâmpada, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um brado: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Repito o versículo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Repito o versículo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, as loucas, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Entenderam, irmãos? Quem entendeu, glorifique a Deus. Eu entendi a tua palavra, Senhor, e meus ouvidos estão prontos para ouvir o que tu queres nos falar nessa noite. Pode ficar sentado, irmãs e irmãos também, e nós vamos louvar a Deus, irmãos, pela oportunidade que nós ainda temos nessa vida
de poder estar na casa do Senhor, não é? Sempre que os dias vão passando, há motivos, para mim há muitos motivos de glorificar a Deus, que ainda posso vir, ainda posso ir, ainda podemos, como se diz na linguagem popular, ainda podemos nos virar, né? Ir, voltar, fazer as coisas. A gente olha um pouquinho para frente e pensa, e amanhã como vai ser? Mas a gente esquece sempre que nós não dependemos de nós mesmos. Nós não podemos nos preocupar com nada, diz a palavra de Deus, mas viver em paz e sossegado, quando nós temos total confiança em Deus. Esse não se preocupar com nada não quer dizer que nós vamos cruzar os braços e não vamos fazer nada. Não, que Deus vai tratar nós na boca, vai dar tudo. Não é isso. Mas não ficar perdendo tempo na nossa vida, nos preocupando e nos entristecendo sem necessidade. Mas deixe o Senhor cuidar de tudo isso, que Ele vai cuidar de tudo. Ele vai fazer com que nossa vida esteja sempre no lugar que Ele quer que ela esteja. Que a nossa fé seja aumentada. Se eu tenho necessidade de algum bem espiritual, irmãos, é que a minha fé seja aumentada. É que a minha fé seja aumentada. Se eu pudesse ver o nível da minha fé lá do passado, quando eu era apenas um auxiliar no trabalho, nessa hierarquia aqui, não faz diferença nenhuma, irmãos. Eu era apenas um auxiliar. O Senhor parece que fazia muito mais sinais e maravilhas através da palavra que eu pregava e da vida que eu tinha do que agora. Não sei se é impressão da gente. Não sei se também eu ouvi de uma irmã essa semana que visitamos, já idosa, nossa querida parente, irmã da Esther, ela disse assim: às vezes eu penso, Senhor, eu não sou mais crente, eu não tenho mais sentido a tua presença. Daí ela faz uma análise e diz assim: mas eu não pequei, Senhor, do mesmo jeito que eu andava no passado e te servia, estou servindo hoje. Mas por que isso? Daí a gente descobre que não é um sentimento que vem do Espírito Santo, mas é o diabo que quer dizer: você não é mais crente, você não pode tomar ceia, você não pode isso. Satanás se aproveita, irmãos, muitas vezes, porque nós temos um brilho que ele não pode tocar em nós. Esse brilho atrapalha os olhos do Satanás, mas ele fala de longe, ele joga setas inflamadas de longe e nos atinge. Atinge geralmente os nossos ouvidos, os nossos olhos. Por que não a nossa boca? Para nós não falar, para nós não profetizar mais a verdade nesses dias tão difíceis em que nós estamos vivendo. Ele procura nos atacar. Por isso, o Senhor Deus, através dos ensinos sagrados, nos ensinou a nós viver uma vida sempre digna do seu santo evangelho. As armaduras espirituais precisam constantemente fazer parte da nossa vida. Caso contrário, nós seremos destruídos. Não é de aparência que nós vivemos, irmãos. Não é mostrando que nós oramos muito, ou falamos bonito, pregamos bonito, que nós temos uma sigla ou um título no ministério que nós pertencemos, ou porque pertencemos àquela ou àquela outra denominação. Nós, mais do que nunca, precisamos entender que nós somos moradas do Espírito Santo, que nós somos templo do Deus vivo, e que o Espírito que habita em nós tem ciúme. Ele luta por nós e por nós o dia inteiro, irmãos, dizendo assim: não faça isso, filha, não faça isso, filho, eu tenho ciúme de ti, você está me levando a ficar triste dentro de ti. Irmãos, a palavra do Senhor através de Paulo é bem clara, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse selo precisa estar claro sobre nós, precisa estar sempre brilhando. Este selo é o combustível, é o azeite que está na nossa lamparina espiritual,
Quando nós tiver esse selo claro sobre nós, irmãos, nós não seremos esquecidos no dia do arrebatamento. Não! O noivo vem de longe, ele vai ver a aliança que ele tem comigo e com você. Essa aliança deve brilhar. Essa aliança deve sempre estar em dia com o Senhor. Eu creio que todos vocês que estão aqui, ou menos quase todos, fizeram uma aliança com Deus. Já nasceram de novo. Entendes realmente o que quer dizer nascer de novo? Nascer de novo, irmãos, você não nasce pela metade. Ou nasce sem braços, sem olhos, sem ouvidos, sem pernas. Você nasce com um corpo, nesse novo nascimento, nasce num corpo perfeito. Ele já é vacinado. Se ele se cuidar e não ir aonde tem contaminação, ele nunca vai ser contaminado. Ele nasce para o Senhor. Nascer de novo é um mistério que nem todos entendem. Nascer de novo. Não vou perguntar para você não, se você já nasceu de novo, para tu levantar a mão para eu saber, não. O Senhor Jesus deve saber quem é você. Essas 10 mulheres aqui que a Bíblia chama no capítulo 25, que Jesus contou sobre ela, falou, deu-nos o exemplo dessa parábola, esse comparativo dessa parábola. Essas 10 mulheres que olhavam assim eram iguais, não tinham diferença nenhuma diferença, eram iguais. Só que ali tinha 2 grupos. O Senhor sabia. O Senhor sabe quem vive realmente para Ele. Ele olha em nós aqui, Ele sabe. Ele sabe a tua fé. Ele sabe sobre a minha fé e a fé de todos nós. Ele conhece o nível de cada um. Talvez para ti Ele está dizendo, busque mais fé. Aliás, eu acho que Ele nunca vai deixar de dizer, você precisa de fé. Você precisa de fé. Nunca vamos alcançar o nível necessário. Mas, irmãos, que tenhamos o necessário para que naquele dia não sejamos confundidos por Ele. Como disse João, o apóstolo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora, ficai firmes nele. Guardai-vos, permanecei nele, para que naquele dia da sua vinda, vocês não sejam confundidos por Ele. O que é ser confundido por Ele naquele dia? É a porta se fechar e você chegar e dizer, meu Deus, eu nunca observei, mas aqui tinha uma porta. Eu sempre ouvi que essa porta um dia ia se fechar e eu nunca liguei para isso. Eu pensei que ela nunca ia se fechar. Irmãos, nós vivemos diante dessa porta, que ainda continua aberta. A oportunidade de salvação continua sendo dada a todo mundo. Você, meu irmão, que vai me ouvir depois, nós estamos gravando essa mensagem, para você ouvir depois, saiba você que há uma porta aberta, mas se tu não cuidar, ela vai fechar. E nós, irmãos, temos que ter essa ciência, essa sabedoria de Deus. Aleluia! Como é que estamos, irmãos? Como é que está o nível da nossa fé? Esse é o azeite. Esse é o azeite. Glória a Deus. O azeite que pode receber o Espírito Santo, que pode receber a virtude, a força, a graça, a certeza, a plena convicção do porquê que nós servimos ao Senhor. Por que eu sirvo ao Senhor? Para ter um título? Não. Para ganhar dinheiro? Não. Para ter fama? Muito menos. Eu sirvo ao Senhor para salvar a minha alma, para a minha alma ser resgatada daqui. E eu luto e batalho, porque para cada um o Senhor nos deu uma frente de trabalho na obra de Deus. E às vezes, pregar a palavra hoje, irmãos, não é às vezes, é hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, é uma das tarefas mais difíceis que nós podemos imaginar, que tem no caminho que nos leva à eternidade, nesse tempo difícil.
Não quero reclamar dos irmãos. Vocês sempre prestaram atenção na palavra de Deus. E é uma igreja ensinada. Uma igreja que tem a palavra. Só não aprende quem não quer. E vocês têm me dado atenção. Mas a grande maioria dos chamados cristãos e até os pentecostais não dão mais crédito à palavra da salvação. Não dão mais crédito aos avisos de Deus. Não. As 10 virgens estavam à espera. Estavam no caminho. E o Senhor Jesus comparou essa parábola, o dito dessa parábola: no reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Quando é que nós tomamos as nossas lâmpadas, irmãos? Quando nós dissemos assim: Senhor, a partir de hoje eu vou te servir, eu vou seguir o teu caminho, vou fazer a tua vontade. Nós partimos com Ele, começamos uma caminhada, e todos os ensinamentos necessários é nos dado pelo Espírito Santo. Se você está no meio de um povo, ou congrega num lugar que não te ensinam a palavra de Deus para o dia do arrebatamento, foge desse lugar. Você precisa, não estou convidando ninguém para vir para cá, mas você precisa procurar um lugar onde tem homens de Deus que têm a responsabilidade de dizer: é meia-noite, eis aí o noivo. É meia-noite, eis aí o noivo. A porta ainda não se abriu, aquela que abre e fecha imediatamente, ela continua aberta. Pelo Espírito nós vimos isso, pela fé nós vimos essa porta, que o homem que não está preparado, o que não tem azeite, não vê a porta, mas nós vimos a porta pela fé. Eis aí o noivo. Aonde está o noivo? Ele está aqui. Ele está aqui a olhar, Ele está aqui a contemplar. Nesta noite, noite de ceia, nós vamos nos lembrar de quem? Do sofrimento de quem? Nós somos uma noiva, a igreja do Senhor, que foi comprada por um altíssimo preço. O Senhor Jesus deu a vida por nós. O Senhor Jesus nos resgatou das mãos do diabo. Nós, os gentios, não tínhamos direito nenhum de salvação. Mas Jesus, através do amor de Deus revelado a este mundo, que continua amando esse mundo de tal maneira, não foi só nos dias lá do início do Evangelho, mas continua hoje, o Senhor Jesus amando o mundo de tal maneira. E nós, irmãos, por pequenas, por mínimas coisas, nós renegamos a nossa fé. Essa praga que tem tomado o mundo hoje, a apostasia, as pessoas voltando as costas para a verdade, mistura-se a heresia, que é aquelas doutrinas que combatem violentamente contra a verdade, violentamente. Não há mais, parece que, ouvidos para ouvir tantas fantasias de heresias neste mundo, de tantas que são criadas, tudo usando a palavra de Deus. Não examinam as Escrituras e nem conhecem o poder de Deus. O maior poder de Deus vai ser manifestado, o auge do poder de Deus vai ser manifestado para esse mundo, irmãos, quando a igreja dele, quando a noiva dele desaparecer daqui. O povo vai dizer: o que é isso? Nunca aconteceu isso. Nunca antes. Um povo desapareceu, as sepulturas foram abertas, e aquele povo que foi sepultado ali com o nome de cristãos verdadeiros, os crentes desapareceram até das sepulturas. Para esse evento, que não tem hora marcada para acontecer, o Senhor virá sobre a terra como um laço, e vai pegar todos de surpresa, como o ladrão que vai assaltar uma casa e não avisa. Assim ele vai voltar. E nós precisamos dizer: é meia-noite, eis aí o noivo. Querido irmão e irmã, será que você não tem percebido que realmente é meia-noite? Todos
os sinais que estão acontecendo, tudo que está se dando nessa terra, o que nós estamos fazendo? O que estamos fazendo? Qual é a nossa visão de amanhã? Irmãos, não é fácil, não é tão fácil, mas é possível nós tomar decisão. O Espírito Santo espera por uma decisão nossa. Não é aquela decisão que a gente está tomando a decisão, mas o coração já está dizendo, é só até amanhã, é só até depois da manhã, que vai acontecer a mesma coisa como as outras vezes aconteceu comigo. Não, irmão. Toma uma decisão hoje, diferente daquelas que você já tomou no passado. Toma uma decisão junto com o Espírito Santo. Diga para Ele, seja claro nas tuas palavras para Ele. Diz, Senhor, se Tu não me ajudar, vai ser como as outras vezes. Mas se Tu me ajudar, vai ser diferente. Eu vou vencer. Tome essa decisão hoje. Ah, pastor, mas eu tomo Santa Ceia, irmão Fernando, há muitos anos. Mas, irmãos, tomar Santa Ceia é fácil. Qualquer um toma. Dizimar na casa do Senhor é fácil. Batizar nas águas também. Mas está preparado para esse evento glorioso, para esse evento divino, que é o arrebatamento da igreja. Tenho citado todos os dias o que Lucas escreveu no capítulo 21 e versículo 28. E quando acontecer, e quando começarem a acontecer estas coisas, levantai as vossas cabeças e olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. E nós vimos tantas coisas, irmãos. Vamos ver tantas coisas. Paramos por um tempo, comentamos sobre aquelas coisas, e logo veio outra em seguida. Passou a pandemia que envolveu toda a humanidade. O mundo parou de joelhos diante dela. Tudo parou. Atingiu todo o mundo. Passou tudo e ninguém mais fala nada. Acabou. Raramente você vê alguém com aquelas máscaras no rosto ainda, porque parece que estão com medo ainda. Mas naqueles dias nós ficamos retidos nas nossas próprias casas. Não tínhamos cultos, o comércio todo fechou, os aviões não voaram, tudo parou. Aos poucos foram, porque senão as pessoas iam morrer de fome. Um tempo que nossos pais, meus avós nunca viram, e nós vimos agora, nesses últimos dias, e não nos acordamos. É lamentável, irmãos. Eu lamento por mim. Não lamento só por você, mas lamento por mim. A gente imaginava assim, sempre imagina quando acontecem essas coisas, de que haverá um avivamento, um despertamento. O povo vai correr para a casa do Senhor, o povo vai pedir socorro, mas não. Continua tudo do mesmo jeito, e a gente vai levando a vida. E aqui o Espírito Santo continua dizendo, é meia-noite, eis aí o noivo. Essa é a mensagem que deveria de ser mais pregada nesses dias. Aliás, isso não é repetição de mensagem, mas é afirmar, é confirmar, é pregar com pregos firmes, para que todos passem, olhem, leem, mesmo que passem correndo. É meia-noite, eis aí o noivo. Você não está vendo? Não vê porque não quer. O inimigo atinge o nosso olhar e nós ficamos como cegos, nos conformando com isso tudo. O que é que nós estamos esperando, irmãos? As coisas aqui acontecem na vida da gente, sempre acontecem. E o Senhor, quando nós estamos dentro da sua vontade, Ele não deixa faltar nada para nós. Não. Ele nos ajuda em tudo. Mesmo que aqueles irmãos
Vocês nunca imaginam, e a gente não tem um entendimento para entender o que realmente se passava ou se passa na mente e na cabeça de um mártir, quando ele está dando a vida para não negar a fé. O que se passa lá dentro? Mas eu creio, irmãos, que aquela criatura é tomada de uma alegria inexplicável, e ele morre glorificando a Deus, morre não negando a sua fé, porque na mente dele, nos ouvidos dele escutam, ouvem sempre: eis é meia-noite, eis aí o noivo, não volte atrás. Não viva despreparada, minha irmã. O Senhor vai nos achar desprevenidos, meu irmão. E o que vai ser de nós no dia seguinte, nas horas seguintes? Se nós olharmos agora, do dia 7 de outubro até esse dia 3 de novembro, olha para o que está acontecendo em Israel. Contempla a Bíblia, olha para aquilo que os profetas falaram, olha para o que o Senhor Jesus falou, olha para o que os apóstolos falaram, olha, e nós mais antigos nos lembramos dos profetas contemporâneos a nós, que pregavam essa mensagem sempre apontando para a figueira, sempre apontando para o relógio de Deus. Israel tem uma aliança com Deus através de Abraão, e essa aliança não foi quebrada, mesmo eles tendo rejeitado o Messias, o Rei dos Reis veio para eles não reconheceram, mas a igreja nasceu no meio deles. Eles tiveram a primeira oportunidade de ouvir a mensagem: é meia-noite, eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Poucos foram os que saíram ao encontro do noivo. Logo a igreja foi banida da terra, e eles banidos do país deles. Viveram até 1948, dispersos por o mundo inteiro, mas nunca esqueceram os princípios judaicos, a língua judaica, a língua hebraica, os hinos, as escrituras que eles têm no Velho Testamento, nunca foi tirado da mão deles. Uma parte dos judeus foram se misturando, ou seja, se deixando levar pela apostasia e se esqueceram. Mas grande parte dos judeus, principalmente, irmãos, aqueles que foram levados ao Holocausto, aqueles que morreram na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus, e com toda a certeza, aquela doutrina maligna de Hitler não morreu, ela está viva. Desde o início da igreja tem aquela doutrina: acabe com eles. Assim como tem uma doutrina satânica: acabe com a igreja de Cristo. Parece que são dois marcos que nós precisamos estar olhando para a igreja de Cristo e Israel. Tem uma conotação muito grande, muito forte. Uma promessa para cada um deles. Um dia eles vão reconhecer o mesmo Jesus que eu e você reconhecemos, que abraçamos, mas no dia de grande angústia, de grande aflição, quando o mundo inteiro se levantar contra eles, isso que está acontecendo lá agora, nesse dia hoje, é um pequeno ensaio, é uma pequena amostra do que vai acontecer com eles no futuro. E o que nós precisamos, irmãos? Chorar e lamentar a guerra, chorar e lamentar pelas crianças palestinas que morrem, pelos inocentes que morrem de ambos os lados. Chorar e lamentar. A igreja de Cristo veio, irmãos, não para dividir, mas veio para somar, não para estar no lado esquerdo ou no lado direito, mas ela veio para estar no meio,
para fazer a diferença, e a mensagem é essa: eis aí o noivo sair ao encontro, desde o início. Desde o início. As prudentes tinham azeite e saíram ao encontro, mas as imprudentes não tinham azeite suficiente, e pedem para quem tem. Se você pedir para mim, irmãos, eu já não tenho para mim, é muito pouco. Se eu pedir para você, você vai me dizer a mesma coisa. Eu não posso oferecer. Se é uma das coisas que eu não posso te emprestar, tu pedir assim, tu me empresta um par de sapato, olha, eu gosto muito dos meus sapatos, mas se tu não tem, eu vou te emprestar, eu vou te dar o meu par de sapato. Tu não pode me dar uma camisa, eu estou sem, eu nunca vou negar isso. Mas se tu pedir, a virtude que está em mim, a unção que eu recebi dele, eu não posso te dar. Eu não posso transferir para você o que é meu, mas tem uma fonte que eu aponto para você. Ali tem. Amém. Ali tem. Ali tem. Agora, a mensagem, a resposta das prudentes para as imprudentes: e diante aos que compram, aos que vendem, e comprai. Vamos comprar, irmãos. O Jesus fez um comparativo aqui de 5 mais 5. Mas o grupo hoje que saiu por aí a comprar azeite é incomparável ao número da igreja. É muito, 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 muito mais que estão por aí à busca de azeite, batendo numa porta e noutra. Que azeite que se vai comprar uma hora dessa, irmãos? É meia-noite, eis aí o noivo sair ao encontro. O azeite, a água viva, o pão da vida está com ele. E ele tem com abundância para te dar, para me dar. Ele é vida, e vida abundante. E de repente, elas, mais à meia-noite, ouviu-se um grito: eis aí o noivo sair ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às imprudentes, ou às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Que tristeza, irmão. A lâmpada está apagando, você não está vendo. Quando eu era bem menino, eu ia para a igreja sempre, e menino lá do interior anda no escuro sem problema, não é? Ele vai ouvindo o latido do cachorro ali, da cachoeira aqui, eu estou passando em determinado lugar e vai indo. A gente era assim. Hoje não conseguimos mais, mas para ir para o culto, sempre tinha uma velhinha que morava antes da nossa casa, e uma velha índia. Ela ia com um lampiãozinho, e ela falava no idioma para nós, lá da rua: culto muito. Ela dizia: vamos para o culto. E nós, a minha mãe, sabia que a irmã, não vou dizer o apelido dela, ela tinha uma lamparina. Era dentro de uma caixinha de vidro, e tinha uma alcinha em cima, e a lâmpada estava lá dentro. Vinha o vento, vinha tudo, e não tinha problema. A lâmpada dela estava ali, sempre guardada dentro daquela caixinha. Ela usava a lâmpada, uma lâmpada comum, uma lamparina. Agora essas aqui, irmãos, as prudentes tinham a lamparina com azeite, e levavam azeite nas suas vasilhas. A gente sempre acha, mas será que eram vasilhas acopladas à lâmpada ou era separada? Eu acho que era separada. Tinha como reserva. Nós usávamos lá, quando vivíamos naqueles matão, uma garrafa, e amarrado na garrafa um cordãozinho e uma madeirinha atravessada, botava assim aquela madeirinha naquele cordão e levávamos com todo cuidado, porque era vidro, batia e quebrava, mas tinha reserva. Havia reserva. Agora, irmãos, como é que nós vamos esperar o Senhor nessa fraqueza que nós vivemos? Como escreveu o apóstolo Pedro, essa história de Jesus voltar, eu ouço desde meus pais, ele contando que as pessoas provocavam ele, dizendo:
Nós ouvimos desde que nossos pais já se foram, nossos avós já se foram, e tudo continua a mesma coisa, não muda nada. Mas, irmão, eu preciso dizer para você que é meia-noite, eis aí o noivo, é a responsabilidade que nós temos. Sair ao encontro, esse sair ao encontro às vezes leva 50 anos, leva 60 anos. Eu conheço gente que está andando 80 anos. Saiu ao encontro do noivo, e o noivo não veio ainda. Ele vai desistir? Não. Ela não desiste. Aleluia. Só o Senhor Jesus para te ajudar e para me ajudar, irmãos. Só Ele poderá nos dar a vitória e a graça. Eu tenho que encerrar porque a hora já passou. Bendito é o nome do Senhor. Depois vem aqui. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Acabou. A oportunidade se foi. E elas gritam do lado de fora: Senhor, 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 abre-nos a porta. E a voz que vem lá de dentro: eu não vos conheço. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Esses são os crentes, irmãos, que vão ficar para a grande tribulação, enfrentar o governo único. Não se importam aqui de ter azeite, não. Uma vida assim, é os grupos diferentes. E o Senhor olha lá do céu e vê essas coisas. O grupo dos prudentes e os imprudentes. Como falei para os irmãos, você viu como se avantajou esse mundo despreocupado, este mundo conformado com as coisas desta vida, e não se importam mais em buscar o Senhor. Fique em pé comigo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos entregar a nossa vida, irmãos, na mão do Senhor, e dizer para Ele: eu sei que os irmãos ficam numa expectativa dentro de uma mensagem dessa, mas não é para ficar com medo, irmão. Que isso? É para estar preparado. Não saia daqui e diz: já esqueci o que foi dito do culto. Eis aí, é meia-noite, eis aí o noivo, saí ao encontro. Se você não está indo, começa a ir agora. Pai querido e santo, Pai de amor, essa é a palavra, Senhor, que nós precisamos pregar nesses últimos dias. Pai justo e santo, que a tua palavra jamais venha, Senhor, deixar de fazer o efeito positivo na nossa vida, aquele que tu queres, meu Deus, porque ela nunca vai voltar mais logo. Ela nos dá vida ou nos deixa, Senhor, sem a tua presença para sempre. Nós rejeitamos ou aceitamos a tua palavra. Pai de amor, ajuda as minhas irmãs e os meus irmãos, que esse aviso, Senhor, fique gravado profundamente no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, na paz do Senhor Jesus.